frio aqui em Porto Alegre, desculpa aí o cabelo, né? Ele vai estar meio esquisito, mas estamos aqui no auladê.com.br, eu sou o Bira, professor de literatura. Vamos trabalhar mais um período literário, mais uma escola literária aí pra vocês. Senta aí bonitinho. Como é que tá a temperatura aí, onde tu mora? Tá quente, tá frio, tem vento? Hoje aqui tem um ventinho até agradável, mas tá forte, tá? Então tá, bora lá. Arcadismo ou neoclassicismo? Século XVIII, ou seja, os anos de 1700. Pessoal, esse é a terceira escola literária do período colonial brasileiro, ok? Vamos dar uma passada rápida aqui nele. É um período que não costuma cair muito, ele tem sumido um pouquinho, mas vamos trabalhar ele, porque vira e mexe alguns períodos que ficam 1, 2 anos sem aparecer, pum, voltam com muita força, ok? Então, o que é o arcadismo, o neoclassicismo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, é o seguinte: é um período que se contrapõe ao período anterior, o barroco. Não esqueçam que o barroco está diretamente ligado ao conflito, choque, lembra? Aquelas questões religiosas que influenciaram a sociedade. Já o arcadismo ele é diferente. Ele busca um equilíbrio, ele busca uma vida tranquila, amena, mais simples, mais ao natural, ok? Mas para nós entendermos essas características, a gente vai ter que passar aqui um pouquinho pelo contexto da época, ok? Então, século XVIII, os anos de 1700, o que está rolando na Europa? O que está rolando no mundo? Claro que aqui eu vou trabalhar rapidamente com vocês. O professor Rodrigo vai esmiuçar lá na aula de História Geral, ok? Aqui, ó, um momento importante dos anos de 1700. É o século das luzes, pessoal, o iluminismo. O que é o iluminismo? O iluminismo basicamente está ligado ao quê? Tudo pode ser explicado. Explicado através do quê? Da razão, pessoal, do pensamento. Ou seja, agora não tem mais aquele lado místico, não tem o lado superior, né? Aquele lado que vem de uma influência acima da nossa compreensão. Não, agora é a razão, é o pensamento, tudo pode ser explicado a partir disso. Então vão aparecer muitos filósofos, políticos, catedráticos, né? Informações vão ser passadas para nós através da razão, da ciência, certo? Outro momento importante, Revolução Francesa, né? Um marco da história moderna, em especial aqui no Ocidente, 1789. Queda da Bastilha, ascensão da burguesia, um novo público leitor, uma nova classe social. Esse movimento é importante porque vai influenciar inclusive aqui no Brasil, certo? Outro momento importante, Revolução Industrial. Pessoal, a partir da Revolução Industrial, nós temos 3, mas aqui eu vou falar especificamente da primeira, sai a manufatura e entra o quê? A maquinofatura. Então vai entrar a indústria, pessoal. O mercantilismo vai assim, ó, a 1000, no alto giro. Ok? O capitalismo agora vai se desenvolver de uma forma desenfreada. Tá? Tem o lado positivo e tem muitos lados negativos que nós vamos comentar no decorrer das aulas, certo? E nós temos a independência americana, pessoal, em 1776. A independência americana é a primeira aqui das Américas, ok? E ela também está diretamente ligado à escravidão, né? A abolição da escravidão lá. Certo? Então assim, ó, no geral são movimentos, revoluções, independências. Então isso são fatos marcantes na história, que tem a sua marca, o seu núcleo marcado na história, dentro do contexto. Certo, gurizada? Isso vai influenciar aqui no Brasil. Então nós temos que também tentar entender um pouquinho o que está rolando aqui nessa terra que se chama Brasil. Então aqui, o nosso contexto, ele é bem conhecido, tá? Primeira coisa, o barroco, lembra, na aula anterior, nós estávamos na Bahia, primeira capital, primeira grande cidade brasileira. Bom, agora sai da Bahia e vai para onde? Minas Gerais, mas no interior, pessoal, mais especificamente em Ouro Preto. Só que na época, Ouro Preto era chamada de Vila Rica. E por que Minas Gerais, pessoal? Porque está diretamente ligado ao ciclo da mineração, ou ciclo de ouro de Minas Gerais. Lembra que quando o português, aquele pé sujo, veio para cá, ele veio atrás disso, ele veio atrás de metais preciosos, de alguma coisa de valor que encontrasse, que extraísse dessa terra. Bom, cara, passados mais de 200 anos eles vão achar. Cara, eles vão achar muito ouro aqui, muito ouro. Quantidades assim, ó, inigualáveis de ouro. Ok? E isso tudo vai ser extraído e vai influenciar no crescimento das cidades do interior de Minas Gerais, certo? Outro momento importante aqui é a Inconfidência Mineira, uma das primeiras e das maiores conjurações que ocorrem no Brasil na época colonial.
Por que a Inconfidência Mineira é importante, pessoal? Bom, aqui aparece já a primeira discussão sobre impostos, o que Portugal cobrava do Brasil, da sua colônia. Eram impostos exagerados, era um absurdo. E já na Inconfidência Mineira também, pessoal, vai aparecer a primeira ideia de independência, de se ver livre da metrópole. Infelizmente a gente sabe que não saiu do papel. Mas por que ela é importante no arcadismo? Porque a maioria dos escritores, dos intelectuais dessa época, são inconfidentes. Eles fizeram parte da Inconfidência Mineira. Só que nós sabemos um pouquinho da história, né? Infelizmente eles foram delatados por um cara chamado Joaquim Silvério, onde Tiradentes, que é o ícone desse movimento, acaba sendo preso, enforcado, né? Ele é decapitado, os braços e as pernas são arrancadas, ele é até morto, até parece que ele foi morto também, né? Os artistas, os escritores dessa época, o que eles fizeram? Acabaram sendo exilados, corridos do Brasil. Então, infelizmente, não saiu do papel. Era um movimento intelectual, era um movimento burguês, a gente não pode esquecer disso, mas que visava já uma questão social bem interessante no Brasil, certo? E para finalizar, e não menos importante, vocês lembram que nas duas aulas anteriores, no século XVI e século XVII, a figura do jesuíta, dos padres aqui, era muito importante. E com a ascensão do Marquês do Pombal lá em Portugal, ele faz um caça às bruxas aqui, mas aí agora as bruxas são os jesuítas. Então ele expulsa os jesuítas do Brasil. Então agora a informação ela vai ser passada de outra maneira. Tá? Aquela influência jesuítica no Brasil vai diminuir, vai se apagar aqui nesse século, certo? Então, o contexto geral é esse: Revolução Francesa, Revolução Industrial na Europa, né? O pensamento, a razão retornando e deixando de lado o místico, e aqui no Brasil, muito ouro mesmo, não esqueçam disso, e uma Inconfidência Mineira que já tem influência social muito grande. Além disso, nossos autores, né, os principais escritores, fazem parte dela. Ok? Esse é o nosso contexto. Então, bora lá ver. Quais são as características desse movimento, pessoal? Notem que são exatamente o contrário das características do Barroco, certo? Aquele contraste, a arte da Contra-Reforma, os conflitos, né, o conceptismo, o cultismo, aqui some. O que aparece agora? A busca da simplicidade, da razão, do equilíbrio, de uma vida tranquila, amena. Imitação da natureza, pessoal. Imitar a natureza é imitar o natural, o simples, aquela vida agradável. Né? Imitação dos clássicos, pessoal. O que isso significa? Os clássicos aqui é o retorno à cultura, às características greco-romanas. Ou seja, essa simplicidade, essa matemática, essa perfeição vai ser buscada pelos autores ágeis, ok? E vai aparecer aqui palavras em latim, vão ser lembrados aqui grandes escritores, poetas greco-romanos, né? A gente já vai analisar isso um pouquinho aqui pra frente, certo? A ausência de subjetividade, o que significa isso? Não tem um eu. Tá? Não vai ser externado um sentimento. O que isso significa? Que aqui vai ter uma fórmula, né? As pessoas vão seguir determinados requintes. Quando um homem quer cortejar a mulher, ele vai fazer isso de uma forma galante. O amor vai ser todo respeitoso aqui. Segurar a mão, pedir licença, né? Elevar a mulher, mas não com aquela emoção que lá os românticos no próximo período vão fazer, certo? Então, basicamente, essas são as características gerais do arcadismo, completamente diferente das características do período anterior, certo? Bora então! Olha só, mais duas características, e essas eu considero as mais importantes mesmo, pessoal. Por quê? O bucolismo é uma característica que está diretamente ligada à natureza, o idílico, tudo que vem da natureza. Eu costumo dizer que é o homem em harmonia com a natureza, ou seja, o homem inserido nessa natureza, certo? E o pastoralismo vem dos pastores que andam aonde? No campo, né? Com as suas pastoras, no meio das ovelhinhas, com aquelas cachoeiras bonitas, os passarinhos voando. Então são aquelas cenas bucólicas, naturais, simples, mas perfeitas, em harmonia. Isso resume bem o que é o arcadismo, certo? Outro detalhe importante, pessoal, quando nós retornamos à cultura greco-romana, vão aparecer muitas expressões em latim,
nos poemas e até mesmo no cotidiano de cada um dos autores, certo? Algumas delas bem conhecidas de vocês. Vamos dar uma passadinha rápida aqui numa delas, em algumas delas. Locus amoenos, né? Local agradável, ou seja, não aquela correria da cidade, aquela complexidade que tinha lá na Bahia, não, agora é o interior, aquela simplicidade, aquela harmonia, aquele lugar tranquilo para se viver. Não tem problema, aqui eu vivo bem feliz, certo? Fugere urbem, olha só, fugir do urbano, fugir da cidade. Por quê? Porque a cidade é uma correria, é movimento, não quero mais isso para minha vida, certo? Outro aqui, ó, inutilia truncati. Truncar o que é inútil, ou seja, chega de exagero, chega de muita informação, vamos ser mais objetivo, né? Vamos tentar usar da simplicidade do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E falando em dia a dia, do nosso cotidiano, o carpe diem, né, pessoal? Aproveite o dia, aproveite a vida, ou seja, cada momento nessa passagem, nessa vida, é importante. Lembra? Tem um filme muito legal que fala sobre isso, A Sociedade dos Poetas Mortos, né? O famoso carpe diem. Vamos aproveitar cada momento da nossa vida, ok? Essas expressões vão aparecer com frequência na produção literária ou, no geral, na artística do arcadismo, certo? Então vamos lá. Características bem tranquilas, né, pessoal? Dá para lembrar tranquilamente, certo? Alguns pensadores dessa época, pessoal, que vão aparecer com uma obra muito importante chamada Enciclopédia, ou seja, um livro com as informações para nós, as informações, o pensamento, a análise de tudo que existe, né? Alguns pensadores bem conhecidos aqui, Montesquieu, né? Voltaire, Rousseau. O Rousseau vai ter uma participação bem importante até indiretamente no arcadismo e diretamente no romantismo no próximo período. A questão do bom selvagem, né? O homem íntegro, o homem que não foi lapidado por uma sociedade. Ele é natural, ele é simples, ele é humilde, né? Ele vive na sua natureza, mas ele vai ser estragado, ele vai ser corrompido, tá? Mas mais tarde a gente vai conversar sobre isso, certo? Olha aquela ideia do pensar, do pensamento, né, que existia nessa época, o René Descartes, ele fala, penso, logo existo, ou seja, tudo se explica através do nosso pensamento, da nossa razão. Certo, pessoal? Então, bora lá, ciclo literário brasileiro, pessoal, o que isso significa? Bom, para vocês entenderem isso aqui direitinho, vou dar uns cliquezinhos aqui bonitos, né? O que significa isso? Cara, até então, até 1600, ou seja, 1500 e 1600, nós tínhamos uma produção literária que era feita por alguns autores, obviamente. Só que não tinha leitor nessa época, pessoal, não fechava esse ciclo, porque a sociedade era feita do quê? Dos escravos, era feita com grupos, comunidades indígenas, né? As pessoas não tinham letramento, tá? E os grupos ainda estavam chegando no Brasil, né? Se enraizando. A partir dos anos de 1700, o que ocorre? Os colégios começam a ser criados, né, locais de estudo, saraus, coisa que não tinha ocorrido no Brasil ainda, vai ocorrer. Então o ciclo literário brasileiro vai ocorrer no último período da era colonial brasileira, que é o arcadismo. Ou seja, vai ter um autor que vai produzir uma obra e essa obra vai chegar a um leitor. E esse leitor vai ter contato com a obra e com o seu autor. Então já tem letramento, já tem estudos, né? As primeiras faculdades, as arcádias, né? As arcádias no Brasil vão servir para isso. Os primeiros estudantes, né, na história do Brasil vão aparecer exatamente nesse período literário, certo? Então a partir de agora nós já temos um ciclo literário brasileiro, certo? Isso é importante para a história do Brasil e para a história literária dessa terra, ok? Cara, agora, para fechar, que eu acho que é interessante, nós temos alguns autores que são marcados dentro do arcadismo. Nós temos dois tipos de produção, a produção lírica e a produção épica. A produção lírica são poemas, né, que são feitos com aquelas características que nós analisamos anteriormente, né? A busca da simplicidade, a harmonia com a natureza, o bucolismo. Então nós temos aqui dois autores importantes, que são quem? Cláudio Manuel da Costa, que dá início ao arcadismo no Brasil, com a sua obra Obras Poéticas, e nós temos a Vila Rica, que é um pequeno poemeto épico que não deu muito certo. Características aqui é pastor andando no
campo, né, de mãozinha dada com a sua pastora, em harmonia, no meio dos bichinhos, né, as ovelhinhas passando, e esse mundo é perfeito. Não esqueçam que o amor aqui é o galante, tá? Andando de mãozinha dada, sem muita emoção, sem quase nada de emoção, na verdade, mal ele toca a mulher, tá? Tudo respeitosamente, certo? Um segundo autor, e esse é o mais importante da lírica, Tomás Antônio Gonzaga. Ele tem duas obras muito conhecidas. A primeira, Marília de Dirceu. Pessoal, como esses autores fizeram parte da Inconfidência Mineira, eles tinham que criar pseudônimos, ou seja, nomes fictícios, normalmente eram nomes de pastores lá da Grécia Antiga, para não ser reconhecidos, né? Eles estavam no meio de uma conjuração, tá? Então, Marília de Dirceu. Dirceu era o seu pseudônimo, Marília, a sua enamorada. Então, também nós temos aqui esse momento de harmonia, né? De amor galante, de passeios na natureza, né? Passeios nesse mundo bucólico, certo? E o Cartas Chilenas já mostra algo diferente, crítica. Essa obra do Tomás Antônio Gonzaga está diretamente ligada a uma crítica ao governador de Minas Gerais da época. Ele usa também pseudônimo, ele cria um pseudônimo para o governador da época, para quê? Criticar os mandos, desmandos, questão dos impostos, enfim, as questões problemáticas dentro daquela sociedade. É uma obra que foi deixada de lado, infelizmente, aí, com o passar do tempo, mas muito importante nessa época. Certo? Essa é a parte lírica que vocês têm que lembrar. Outros autores importantes na conjuração, mas não tão importantes como eles na produção literária, como o Silva Alvarenga e o Alvarenga Peixoto, vale a pena dar uma lidinha aí para ver a obra deles, dar uma analisada na produção, certo? Fica essa dica aí. Bom, tirando a lírica, nós temos também o quê? A épica. Bom, pessoal, a épica nós temos também dois autores, Basílio da Gama e o Frei Santa Rita Durão. Antes de falar deles, o que é uma épica? Lembra quando nós trabalhamos lá na primeira aula, gêneros literários? Uma obra épica, um texto narrativo épico é o quê? Conta um grande feito, um grande acontecimento, né? Algo marcado na história, normalmente contando os feitos de um herói ou de uma nação. Aqui, infelizmente, não se faz presente, tá, pessoal? Por quê? Porque esses dois épicos aqui, eles são bem simples, eles são bem humildezinhos, digamos assim, em comparação àqueles produzidos lá no século XVI ou pelos gregos, tá? Mas vale a pena... enfim, vale a pena entender um pouquinho cada um deles, porque vira e mexe cai aí nos vestibulares Brasil afora, o Uruguai sendo leitura obrigatória, eventualmente aí de uma universidade ou outra, ok? O Uruguai do Basílio da Gama fala do quê? Da Guerra Guaranítica lá no interior do Rio Grande do Sul, na região das Missões, ok? Tendo como figura central o Sepete Araju. Essa terra tem dono, né? Mas assim, ó, do que fala o Uruguai? É o confronto entre os índios, então vai aparecer já o homem local, pela primeira vez vai ser elevado a figura do índio no Brasil, né? Enfrentando as tropas luso-espanholas, ok? Tem um detalhe importante, porque o herói dessa obra é o Gomes Andrade. E aí, pessoal, tem um detalhe, o homem branco aqui aparece como um herói, tá? Mas é os índios enfrentando as tropas europeias, né? Em especial portuguesas e lusas, certo? Já o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, está diretamente ligado ao quê? Tem um herói também, mas é um herói, aconteceu na história, é um fato verídico, né? O Diogo Álvares, o seu barco, ele naufraga na costa aqui do Brasil e ele vai parar, né, numa tribo indígena. Então, você já deve ter visto na televisão, já foi filmado o Caramuru, né? Para quem lembra das meninas, né, que gostavam de uma rede, fazer nheco-nheco, aquela coisa toda, sabe? Aquela coisa boa, né? O que acontece? O que tem de heroísmo aqui no Caramuru, né, pessoal? É complicado, mas nós temos a representação de um pequeno épico. Outra coisa, vai ter a mistura entre o índio e o homem branco. E a parte épica aqui, na verdade, ela é lírica. A parte mais bonita é quando uma das indiazinhas, porque ele tem que escolher entre uma das irmãs, entre Paraguaçu e Moema. E ele escolhe Paraguaçu. E ele entra no navio e vai voltar para a Europa. E Moema sai nadando atrás. O que acontece? A menina acaba morrendo afogada. Tá? Então, na verdade, de épico mesmo, é muito pouco, né? Na verdade, a parte bonita ela é lírica, a morte por amor, né? E o casamento, a união entre o homem branco e o homem selvagem, o homem local.
certo? Basicamente, esses são os autores da época do arcadismo, certo? Agora vem um detalhe importante aqui para vocês, pessoal. Na aula passada do Barroco, eu comentei que nós temos um grande autor barroco no Brasil, nas artes plásticas. Entretanto, ele não produziu lá na época do Barroco literário, e sim nessa época aqui do arcadismo, do neoclassicismo. Por quê? Pessoal, não esqueçam que tudo é didático. O primeiro período literário, literatura dos viajantes, 1500, então está dentro daquele século. O Barroco, em 1600. Mas nem sempre é assim, pessoal, ok? Então vai aparecer uma figura muito importante para as artes brasileiras e para o Barroco mundial. Para mim, na minha humilde opinião, ele está do lado de Rembrandt, ele está do lado de Goya, sabe? Do Gregório de Matos Guerra. E pouco lembrado, pouco falado. Quem é essa figura? Aqui, ó. Aleijadinho. Vou pedir desculpa para vocês que eu peguei essa imagem porque ela tem uma análise das feições, de como o Aleijadinho produzia suas esculturas. As esculturas normalmente feitas em pedra-sabão. Pessoal, vocês não podem esquecer também que o Aleijadinho ele tinha uma deficiência física desde a sua infância. Ele tinha dificuldades nas mãos, né, nas suas articulações. E aí muitas vezes tinha que ser amarrado nas suas mãos os seus instrumentos. E mesmo assim ele consegue passar emoções, né, consegue passar essa beleza humana, né, os sentimentos, para um pedaço de pedra. Então vocês dando uma olhadinha nessa escultura aqui, vocês vão perceber os olhos, né, a barba, os detalhes da barba, as sobrancelhas, o bigode, as roupas. Mostra, pessoal, que ele não é Arcade, ele só é do contexto do neoclassicismo. Mas esses detalhes são do Barroco, né? Muito exagero, muito entorno, né? Muitas informações exageradas para nós, né? Muitos conflitos existenciais, né? A melancolia, a dor, o medo, a questão da morte vão aparecer nas esculturas do Aleijadinho, ok? Então basicamente é isso, a aula de hoje. Pessoal, só não esqueçam que o arcadismo ele dá o primeiro passo para a elevação da natureza brasileira. Agora, quem vai estabilizar, amar, se apegar a essa natureza é o próximo período literário que nós vamos estudar na próxima semana. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Nós estamos aqui no auladê.com.br. Até a próxima. Tchau!